Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de viver em sociedade. E eu optei em falar sobre esse tema porque eu sempre procuro assim falar alguma coisa relacionada às situações que a gente está vivenciando mais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E o que me levou a falar sobre esse tema foi um pouco sobre o momento que a gente está passando hoje na nossa sociedade, né? Esse conflito de opiniões, esse conflito de ideias que a gente tem observado ultimamente, principalmente politicamente, aspectos comportamentais, temas e coisas que nós há 15, 20 anos atrás não pensávamos muito sobre isso e que hoje as pessoas debatem muito, discutem muito, né? Refletem muito sobre isso e eu percebi assim, eu costumo observar muito isso, que as pessoas se deram conta de uma coisa, que nós somos diferentes, né? Que nós pensamos de maneira diferente. E eu percebo assim que a internet e as redes sociais, né, as mídias sociais que tem tudo, elas ofereceram aí um ingrediente nessa relação entre nós que não existia 20, 30 anos atrás. Hoje você conhece virtualmente, digamos assim, muita gente, né? Você tem amizade, entre aspas, com pessoas com as quais você tem pouco relacionamento, mas que são seus amigos. E às vezes você tem acesso à opinião dessas pessoas que você, se não fosse essas mídias sociais, sequer imaginaria que ela pensa daquela forma, né? Nós, no passado, você conhecia uma pessoa porque você se encontrava com ela, ou porque você foi em algum lugar e você teve um contato próximo, mas de poucos momentos ali, e que naqueles poucos momentos de convívio você não tinha como saber exatamente o que aquela pessoa pensava, o que ela achava. E hoje, com as mídias sociais, isso é possível, né? Hoje aí você vê lá, quem já passou por isso, você vê uma pessoa postando uma determinada coisa que te surpreende, né? Você fala, nossa, a pessoa pensa desse jeito, ou tem essa opinião, e isso que nós estamos vivendo hoje, eu acho bacana, eu acho legal, mas trouxe para nós algo que mostra que nós somos muito diferentes e que a gente tem dificuldade em conviver com isso. E por causa disso, eu resolvi falar sobre essa questão de viver em sociedade, para também dizer para vocês que na doutrina espírita, Kardec perguntou para os espíritos essa questão da relação da vida da gente em sociedade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O homem descobriu que só seria possível sobreviver se estivesse em grupo. Viver sozinho trazia riscos muito grandes. Quando que o homem começou a viver em sociedade? Lá atrás, na pré-história. Por quê? Porque o homem, ele percebeu que se ele vivesse sozinho, ele teria dificuldades de sobreviver. Porque se a gente for olhar para nós, assim, para o nosso corpo físico, nós não corremos assim tão rápido, né? Nós não temos a nossa pele assim tão dura, né? Nós teríamos muitas dificuldades, éramos presas fáceis na pré-história. Então, conforme foram se formando os grupos, o homem descobriu que quando ele se juntava com outros grupos, com outros da sua própria espécie, ele percebeu que ali ele teria uma possibilidade maior de sobreviver. Então ele começou a se agrupar, como a gente vê, isso dá para ver muito bem na imagem, você vê que eles estão aqui juntos, né? Ela cozinhando, caçando, tudo. Então ele identificou que viver em grupo era melhor. Com isso, o homem conseguia em grupos caçar, se abrigar
interagir e descobrir novas formas de sobreviver. Então o homem naturalmente descobriu que para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse ter condições de ter uma vida melhor, era necessário que ele vivesse em grupo. Por que ele fazia isso? Porque cada um no grupo tinha uma habilidade a mais com uma determinada coisa, então eu fazia uma coisa em que eu era bom, outra que eu não era tão bom, existia outro no grupo que me supria aquela deficiência. Ok. Porém, viver em sociedade implica em conviver com pessoas que possuem uma vontade, ideia e principalmente uma personalidade que não é igual à sua. Está aqui embaixo, está cortadinho. Viver em sociedade, o homem na pré-história descobriu que era necessário para ele sobreviver. Porém, com o tempo, ele descobriu que conviver com outras pessoas significava conviver com gente que não pensa como eu, que tem uma ideia diferente da minha e que tem uma personalidade também diferente da minha. Vocês concordam que é assim? Eu vou dar um exemplo, bem próximo, na família, né? Eu vou dar o meu exemplo da minha família. Eu tenho uma família, nós somos em 6 irmãos, né? Todos nós somos diferentes. Cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem um tipo de ideia, cada um tem um tipo de gosto, cada um tem um tipo de tendência profissional, etc. Porque as pessoas, não sei se vocês já perceberam isso, mas as pessoas são diferentes. E a doutrina espírita nos ensina isso, logo no comecinho. Quando Kardec pergunta a origem dos espíritos, o que os espíritos responderam para Kardec? Que os espíritos são individualizações do princípio espiritual. Quando a gente fala em individualização, significa o quê? Que cada um é um. Nós somos diferentes. Mesmo que às vezes isso pode não parecer na primeira vista, mas nós somos diferentes. E quando você pega gente diferente e coloca no mesmo grupo, o que acontece? Os atritos de ideias, de opiniões, que fazem parte desse nosso processo de aprendizado. Vamos mais em frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. No Livro dos Espíritos, na questão 766, Kardec perguntou: a vida social é natural? O que ele quis dizer com essa pergunta? Vivermos em sociedade é algo que ocorre naturalmente? Resposta dos Espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, o que ele quis dizer? Que é óbvio que a vida social ela é natural, porque tudo que nós temos, a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de falar, de se expressar, de se comunicar. Por que nós temos essa capacidade? Porque nós precisamos nos relacionar. Se nós não tivéssemos a necessidade de se relacionar, nós não falaríamos. Simplesmente isso. Nós, isoladamente, poderíamos viver perfeitamente, poderíamos evoluir e seguir a etapa evolutiva, crescendo, sem precisar conviver com os outros. Mas não é assim. Nós temos a necessidade de conviver em sociedade, de conviver juntos. Foi isso que os Espíritos responderam a Kardec. Tem uma outra pergunta, que é a questão 767, que é a seguinte: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Ou seja, eu pegar e me isolar totalmente, isso é contrário a uma lei natural? Resposta dos Espíritos: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso
ajudando-se mutuamente. O que eu queria salientar aqui nessa resposta dos espíritos foi assim: os homens buscam a sociedade por instinto. Lembra que nós falamos lá atrás que o homem, desde a pré-história, procurava se agrupar para poder sobreviver? É isso. Nós temos dentro de nós essa necessidade de se agrupar para que a gente possa, com as experiências de relação que temos entre nós, aprendermos e evoluirmos. Vamos em frente. Na questão 768, Kardec pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Resposta dos espíritos: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não desenvolve todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Interessante essa resposta aí dos espíritos. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet do Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, e é um vídeo bem interessante, e é até antigo assim, o vídeo, ele está novinho assim no vídeo, e ele estava explicando como que era a relação das famílias há 30, 40 anos atrás e como que eram as famílias hoje. Então, quem quiser depois pode até procurar na internet, mas é uma coisa, ele está fazendo um desenho assim, até num flip chart assim, com uma canetinha, então ele estava desenhando como que era a sala da casa dele. Aí ele desenhava assim, aí ele colocava, ó, aqui tinha um sofá, aqui tinha outro sofá, aqui tinha outro sofá. Então ele desenha assim, 3 sofás. E ele falou, e notem que o sofá estava um virado de frente para o outro. Aí ele falou, aí no cantinho tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, tal, ele começa a contar. E aí ele conta assim, que quando vinha alguém na casa para visitá-los, a pessoa era bem-vinda. Ele até brinca, ele fala, um humano era bem-vindo, porque a relação com outra pessoa possibilitava a quem estava ali na casa trocar experiências, conversar, falar, e essa experiência era importante para as pessoas na época. Pois bem, seguindo adiante ele fala assim, passado um tempo, disse que o pai dele chegou em casa e trouxe uma televisão. Aí o que fizeram? Ele falou, aí onde estava a santa perdeu o lugar, tiraram ela de lá e no lugar da santa colocaram a televisão. Ao colocar a televisão lá, o que eles fizeram? Pegaram os sofás que estavam virados um de frente para o outro e viraram ele de frente para quê? Para a televisão. Aquele humano que era bem-vindo deixou de ser. Ele batia na porta, fulano chegou, chegou na hora da novela, ou na hora não sei do que, vai me encher o saco aqui agora e tal, não sei o quê. E a partir daí as coisas começaram a se modificar. Né? A relação com o outro humano, ele conta, passou a ser indesejada, né? Com o passar do tempo. E é estranho a gente refletir sobre isso. Ele até brinca, não sei se é nesse mesmo vídeo, mas eu vi ele falando assim que quem aqui já falou assim, o dia que eu ganhar na loteria eu vou sumir, não quero ver ninguém. Quem já falou isso? Né? O desejo das pessoas é ficar longe, não é isso? A gente não quer contato com pessoas. Só que a gente se esquece que nós precisamos das pessoas para nos relacionar. Aí vocês podem pensar, nossa, Cláudio, mas tem tanta gente chata no mundo, não é isso? A gente fala, mas tem tanta... Eu preciso relacionar com todo mundo. É importante a gente se relacionar com todo mundo. Muito importante. Isso faz parte do nosso processo de crescimento. Observar as pessoas, ouvir as pessoas, escutar as pessoas faz parte. E como os espíritos responderam a Kardec, né? Aqui, sozinho ele não pode fazer a progressão, não se desenvolve todas as faculdades. Ele precisa do contato com os outros homens.
No isolamento ele se embrutece e se enfraquece. Vamos em frente. Continuando aqui. Resposta à questão agora 79. Quem quiser depois ler, tem a 766, 767, 768, vai adiante. Kardec vai esmiuçando mais esse tema. A gente aqui vai só despertar vocês o interesse para que vocês possam ir ver depois. Eu peguei a questão 79 do Livro dos Espíritos, a resposta dela para falar aquilo que eu falei anteriormente. Os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Eu trouxe aqui simplesmente para reforçar essa questão da individualização. Cada um é um. Vocês já ouviram falar que não tem duas pessoas com a mesma impressão digital? Cada um tem uma diferente da outra. Com os espíritos é assim. Cada um é um. Cada um tem um jeito de pensar, tem um jeito de agir, uma forma de entender as coisas. Ok? Vamos lá. Viver com o outro é o maior desafio do ser humano. O maior desafio que a gente tem não é evoluir, não é aprender, não é. O maior desafio que a gente tem é viver com o outro. Vocês concordam? Vocês acham que é um desafio conviver com as outras pessoas? É um desafio, não é? Significa aprender a conviver com a diferença. Conviver com o outro é a gente aprender a conviver com a diferença. É eu entender que as pessoas são diferentes. Quando eu entendo que as pessoas são diferentes e eu me dou de frente, eu me encaro uma diferença, o que acontece? Eu vou me irritar? Eu vou ficar inconformado? Não. Porque eu sei que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Eu vou identificar isso facilmente. Estar aberto para o outro significa reconhecer o outro como alguém com as mesmas vontades, emoções ou razões que eu tenho, mas que são diferentes das minhas. Vamos ler de novo aqui, ó. Estar aberto para o outro significa reconhecer o outro como alguém com as mesmas vontades, emoções ou razões que eu tenho. Eu achei muito interessante essa informação, porque quando eu tenho contato com outra pessoa, eu tenho que entender que aquela pessoa, ela também tem as mesmas emoções que eu tenho. O que eu estou querendo dizer, as mesmas emoções, eu não estou me referindo a ideias, pensamentos, não. Eu estou falando das emoções. É uma pessoa que também sente raiva, é uma pessoa também que sente amor, é uma pessoa também que fica chateada, é uma pessoa também que se magoa, é uma pessoa que tem as mesmas emoções que eu tenho, né? Como ele está dizendo lá. E razões também. Eu tenho as minhas certezas, o Coelho tem a dele, o Enio tem a dele, o Luiz tem a dele, cada um tem as suas. O sentimento é igual. O resultado pode ser outro, mas os sentimentos são iguais. Então, quando eu estou me relacionando com alguém, a pessoa está dizendo alguma coisa para mim, eu tenho que entender que aquela pessoa ela é muito parecida comigo nas emoções, nas razões que ela tem, apesar de ter opiniões, sensações diversas das minhas. Reconhecer o outro é perceber que as emoções que o movem são as mesmas que as minhas, apesar de muitas vezes terem em sua origem motivos diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui, quando ele fala assim, ó, as emoções que o movem são as mesmas que as minhas, apesar de muitas vezes terem em sua origem motivos diferentes. Eu vou dar um exemplo futebolístico para não ter muito problema. Tem um torcedor do Corinthians e tem um torcedor do Palmeiras. A emoção de um e a emoção de outro no estádio, a origem da emoção é a mesma, não é? A mesma paixão pelo time de futebol que o palmeirense tem, o corintiano também tem, não tem? Então dá para a gente falar que as emoções são iguais? São iguais, porém, motivos diferentes. Um tem a mesma emoção, mas relacionada ao seu time, o outro tem a mesma emoção relacionada ao seu time. Só que isso vale
para todas as questões da nossa vida, para tudo. As pessoas têm a mesma emoção, mas com foco diferente, porque assim é que é, diferente, ok? É impossível se chegar a um conhecimento absoluto de outra pessoa, porque o outro é um ser diferente de mim. Tem gente que fala assim, não, eu te conheço. É difícil. Sabe por que a gente não consegue conhecer efetivamente uma pessoa? Porque ela é diferente de mim. Não dá para mim conhecer algo que não é igual a mim. Porque às vezes a gente nem se conhece mesmo, né? Eu sei que às vezes a gente utiliza isso como força de expressão, quando você convive muito com uma pessoa, quando você conhece os gostos que essa pessoa tem, etc. Tal. Ok, você tem um determinado grau de conhecimento em relação a essa pessoa. Porém, conhecimento absoluto é impossível, porque cada um é um. Vamos em frente. Quando tenho consciência disso, percebo que o outro também é um espírito em evolução, que merece o mesmo respeito e compreensão que eu espero receber. Quando eu percebo e eu tenho consciência disso, que as pessoas são diferentes, eu passo agora, a partir desse momento, a entender que ele merece o mesmo respeito e compreensão que eu quero receber. Então eu vou dar um exemplo. Quando você tem as suas ideias, as suas convicções, nós gostamos de ser respeitados nisso, não gostamos? E nós também gostamos que as pessoas compreendam o que eu tenho como convicção e que eu tenho como opinião, e que elas respeitem isso. A gente não gosta que isso seja feito em relação a nós? Será que a gente consegue fazer isso em relação às pessoas que pensam diferente da gente, que têm compreensão diferente de outras coisas, de outras situações? Isso vale para tudo. Religião, política, filosofia de vida, para tudo. Né? Ok. Quando eu entendo isso, percebo a importância de respeitar e conviver com as diferenças. Quando eu consigo entender isso, eu consigo perceber o quanto é importante eu respeitar as diferenças. E saber que as diferenças são naturais do processo da vida. Faz parte desse nosso convívio, dessa nossa relação. Agora eu queria falar um pouquinho sobre se nós ouvimos ou escutamos. O que vocês acham? Vocês acham que a gente ouve ou a gente escuta? Vocês sabem qual a diferença entre ouvir e escutar? Vamos ver qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Vamos lá. O significado de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. Ok? Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição, mas além disso, compreender e processar a informação internamente. Então, a gente chega à conclusão que ouvir, todo mundo ouve, não ouve? Todo mundo ouve. Mas escutar. Se escutar isso que eles estão dizendo aqui, que é entender o que está sendo captado pela audição, mas além disso compreender e processar a informação internamente, poucas pessoas escutam, né? E nós vivemos um tempo em que mostramos uma incapacidade de escutar os outros. Nós não escutamos os outros. E eu percebo que isso está se agravando cada vez mais. E é uma opinião pessoal minha, eu acho que a internet ela está dificultando um pouco essa questão de escutar as pessoas. Eu já vou mais além, as pessoas não estão nem lendo mais.
Já aconteceu com vocês de vocês mandarem alguma coisa escrita para a pessoa e a pessoa responde para você, tipo assim, você manda um negócio para a pessoa assim, ó, o evento ocorrerá no sábado das 15 às 16 horas. Aí a pessoa responde para você, que hora que vai ser? Já aconteceu com vocês? E por que isso acontece? Porque a pessoa não lê. A pessoa vê um texto assim com 15 linhas, ela consegue chegar ela lê as duas primeiras, depois lê a 8ª linha e depois lê as 2 últimas. Se as pessoas não estão lendo, escutar então, piorou. As pessoas não estão se escutando a outra. Vivemos talvez a época em que as pessoas estão cada vez mais individualizadas. Lembra quando nós falamos no comecinho da minha palestra sobre o homem pré-histórico? Que ele precisava conviver em sociedade e tal. Hoje, tem muitas pessoas que não têm muito interesse em viver junto de outras pessoas, né? Estão cada vez mais se individualizando. Eu penso assim, você ter os seus momentos de recolhimento, de solidão, eu acho que é legal. Eu acho que tudo faz parte do nosso processo. Mas quando essa introspecção, essa individualização, ela acaba assumindo proporções maiores na tua vida, nas tuas relações, ela pode também estar prejudicando outras coisas. Quer dizer, você também pode não estar também escutando as pessoas. E isso não é legal, né? Pode ser interessante por um determinado tempo, mas com o passar do tempo eu acho que isso pode trazer problemas. Escutar é tão ou mais importante do que dizer. Escutar, às vezes, é mais importante do que você poder falar. A maioria das pessoas escuta os outros, mas colocando na frente a sua própria posição, seus próprios valores, seus próprios interesses. Isso é uma coisa interessante. Quando alguém começa a falar alguma coisa para você, como que você recebe aquilo que você está ouvindo? Você recebe aquilo que você está ouvindo refletindo sobre aquilo que a pessoa está te falando, ou se aquilo que você está ouvindo, você imediatamente pega aquilo, já faz toda uma posição com os seus próprios valores, os seus próprios interesses, o que você acredita, e você já pega aquilo que a pessoa está mandando para você e transforma aquilo que ela está te dizendo em outra coisa. Eu queria dizer para vocês que todos nós fazemos isso, de forma natural. Porque quando alguém fala alguma coisa para você, você recebe a informação. Quando você recebe a informação, naturalmente você coloca aquela informação em cima dos conceitos que você já tem. E a partir dali você já tira as suas próprias conclusões. Quando você faz isso, você faz o quê? Você muda aquilo que você está recebendo. Por que você muda? Porque você pegou aquilo que você recebeu. Você pegou os conceitos que você tem. E aí, não, isso serve, isso é bom, isso é ruim, isso não é, isso é legal, isso não é. Aí você faz aquilo. Então, aquilo que a pessoa te passou. Isso é não saber escutar. Porque a pessoa está te dando uma informação e você não está conseguindo ouvir aquilo, escutar aquilo, de forma a separar aquilo do que você tem como convicção e regra e entender aquilo que a pessoa está querendo dizer para você. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ouço, mas não escuto. Eu me coloco no meu lugar? Eu me coloco no meu lugar ou escuto de acordo com o ponto de vista do outro? Quando eu escuto, eu consigo me colocar no lugar da pessoa que está me dizendo aquilo? Quer dizer, eu tenho as minhas convicções e as minhas ideias. Eu consigo separar isso e ouvir o que a pessoa está me dizendo, escutar o que aquela pessoa está me dizendo e analisar aquilo de maneira isenta? Do ponto de vista da pessoa, se colocar no lugar da pessoa que está me dizendo aquilo,
está contando aquilo para mim, nós não fazemos isso. Eu vi uma frase essa semana, eu só não me lembro de quem que é, que ele falou assim, que quando a gente julga pelo que ouve e não pelo que entende, nós somos muito mais orelha do que julgador. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Né? A gente julga pelo que ouve. A gente não consegue se colocar no lugar do outro, analisar a situação de um outro aspecto. Colocar-se no lugar do outro é tentar abrir-se para a posição do outro. Ou seja, ouvir, mas exercitando a capacidade de que a experiência do outro pode trazer para mim descobertas importantes sobre mim mesmo e, através da troca de experiências, aprender também. Aqui vem a relação em sociedade. Quando eu consigo ouvir, exercitando a capacidade de que a experiência do outro pode trazer para mim descobertas importantes sobre mim mesmo. Quando alguém conta alguma coisa para você, ou quando você ouve alguma coisa, e você presta atenção naquilo que a pessoa está te contando, você consegue usar ou introduzir muitas daquelas coisas nos teus conhecimentos, na tua forma de ver a vida. Quantas vezes a gente já fez isso? Se balizando no que uma pessoa contou para a gente. Quanta coisa a gente aprendeu do que a gente escutou. E que a partir daí a gente começa a pensar. Então, viu como é importante a gente poder escutar as pessoas? Que às vezes tem coisas que a gente pode conseguir captar ali que podem ser muito importantes para mim. Falar com o outro de forma aberta é uma das melhores maneiras de descobrir coisas sobre mim mesmo. Quando eu estou me relacionando com alguém e a pessoa percebe que eu estou escutando ela, o que acontece comigo? Eu consigo falar também, não consigo? Vocês já conversaram com alguém que você está contando um caso para a pessoa, aí você termina de contar, a pessoa fala, então legal, olha, ontem eu saí, fiz isso, fiz aquilo. Alguém já passou por isso? Você está conversando com alguém e você espera que tudo aquilo que você falou, a pessoa possa pegar e dizer para você coisas sobre aquilo que você falou. Aí depois de 20 minutos você percebe que a pessoa não prestou atenção em uma palavra do que você disse. Quando você consegue ir adiante e a pessoa percebe que você escutou, você tem a oportunidade de fazer o quê? De falar. E a oportunidade de falar pode ser muito importante para você mesmo. Coisas que às vezes a gente também não consegue fazer. O mundo não é o que somente os meus olhos enxergam. Isso é uma outra coisa interessante. As pessoas, isso é uma maneira natural que a gente tem de ver as coisas, nós interpretamos o mundo da maneira que a gente observa o mundo, não é isso? Só que o mundo ele está em movimento, não está? E os meus olhos veem só uma parte do mundo. E às vezes a parte do mundo que eu estou vendo, às vezes não, sempre, a parte do mundo que eu estou vendo não é a mesma parte do mundo que o coelho está vendo. O coelho pode estar vendo uma coisa diferente de mim. E eu posso estar vendo uma coisa diferente dele. Se eu conseguir aproveitar a experiência de mundo que ele tem, dessa minha relação em sociedade, eu só tenho a ganhar com isso. Quem acha que conhece o mundo e que o mundo é o que você vê, eu gostaria de dar uma informação para vocês. Não é. É muito mais. E quando você consegue pegar e colher a opinião das pessoas que veem o mundo, cada uma à sua maneira, a sua experiência é muito maior e muito melhor. Olha um rapaz fechando a boca do outro lá. O que dificulta muito essa relação de viver em sociedade é dialogar com o outro e temos a premissa de achar que temos razão.
As pessoas, quando elas começam a dialogar, assim, a conversar, você escuta, né? Mas você sempre parte da premissa que quem tem razão é você. E não está nada errado isso. Nós agimos assim de maneira natural. Eu sempre acho que eu tenho razão. Eu sempre acredito que eu tenho razão. Então a pessoa diz uma coisa para mim, o que eu faço? Eu pego aquilo que ela está dizendo para mim e tento encaixar aquilo dentro da minha razão. Eu tenho esse trabalho, não, eu vou pegar aquilo que ela está e vou encaixar dentro da minha razão. Só que, como eu disse, nem sempre a gente tem razão sobre determinadas coisas. Naturalmente, isso prejudica a nossa capacidade de ouvir o outro, né? Ou seja, se eu tento pegar aquilo que a pessoa está dizendo para mim, e encaixar aquilo que ela está dizendo para mim na minha razão, eu não estou escutando a pessoa. Eu estou pegando aquela informação e estou tentando encaixar de qualquer jeito no que eu acho, no que eu acredito, no que eu penso. Eu não consigo ouvir, escutar, né? Não consigo, porque eu fico perdendo tempo tentando encaixar aquilo dentro da minha razão. Isso a gente observa muito na família, no trabalho, no mundo político, né? Você ouve, a gente percebe muito. Alguém está dizendo uma coisa e a pessoa está tentando pegar aquilo e encaixar na própria razão dele. A verdadeira troca de ideias acontece quando nos comunicamos com pessoas que possuem pensamentos e características diferentes das nossas. Ah, legal. O que ele está dizendo aqui? Que a verdadeira troca... Eu só posso trocar ideia com quem pensa diferente de mim. Eu consigo trocar ideia com alguém que pensa exatamente como eu penso? Não. Porque eu vou falar com a pessoa, ela vai dizer, não, é isso mesmo. Aí a pessoa vai me dizer uma coisa, eu vou falar, não, é isso mesmo. Outra vez, é isso mesmo, concordo. Não, é isso mesmo. Eu estou só bate e volta, bate e volta. Agora, quando eu começo a conversar com alguém que tem ideias diferentes das minhas, que tem experiências diferentes das minhas, que tem conhecimentos diferentes dos meus, aí sim eu estou trocando uma ideia. Porque eu estou dando o que eu tenho e ela está me dando o que ela tem. Eu estou pegando o que ela está me dando, ouvindo com respeito, compreendendo, avaliando, e a mesma coisa, aí é que há a troca de ideias. Por isso, voltando lá no Livro dos Espíritos, por isso que somos diferentes. Porque se vivêssemos num mundo com todo mundo sendo igual, primeiro que ia ser chato pra caramba, não ia? Todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo agindo do mesmo jeito, todo mundo ia ser, eu pelo menos imagino que ia ser muito chato. E aí não haveria evolução, porque é tudo igual, né? Escutar é renunciar ao famoso eu sei o que você está pensando. Quem já ouviu isso? Você vai falar, a pessoa fala, eu já sei o que você está pensando. Gente que tem telepatia, não é isso? Porque se ela já sabe o que eu estou pensando, será que sabe? Quantas pessoas interrompem conversas dessa forma? Ah, nem me fala que eu já sei o que você está pensando. Será? A gente está interrompendo uma possibilidade de troca de ideias. Eu queria falar um pouco agora, eu até achei esse desenho assim que eu achei legal. Ser gentil é legal. E eu queria dizer o seguinte para vocês. Falar sobre o respeito pelo semelhante e dizer, será que precisamos de lei que nos obriguem a ser educados com o outro? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da gentileza, de você respeitar as outras pessoas e de você poder ser educado com as pessoas. A melhor forma de iniciar uma relação social é através da gentileza. É ela que permite que as relações sociais aconteçam. Nós estamos falando em viver em sociedade e de se relacionar. Qual que é a melhor forma de você iniciar uma relação social com uma pessoa? É você sendo gentil. É você sendo educado. Quando você chega para alguém
e você fala por favor, você fala obrigado, você faz coisas simples, que não custam dinheiro, né? Mas aí eu já vi gente falar assim, mas o cara está de mau humor, eu falo bom dia e não me responde, e está com cara feia, não, eu faço assim mesmo, eu não quero nem saber, eu estou aqui para fazer meu trabalho. Resolve. Alguém aqui já fez a experiência de tentar mudar? Mas as pessoas estão me irritado, eu não tenho paciência. Eu também perco a minha paciência, porque eu também não perco. Acontece, a gente está aqui, o mundo te dá pancada o tempo inteiro, né? Mas é importante a gente tentar mudar um pouco isso. Isso vale para tudo. Na família, com aquela pessoa que às vezes você tem uma dificuldade, ele me respondeu, falou que eu era isso, que eu era aquilo, então eu não vou responder para ele. Conviver sobre o mesmo teto, se relacionando dessa forma é péssimo. No ambiente de trabalho, péssimo também, né? E quando a gente consegue fazer alguma coisa no sentido de quebrar aquilo, eu percebo que as coisas começam a melhorar um pouco, né? Uma gentileza, um bom dia, alguém da família, um abraço, um beijo, né? Um telefonema. As relações sociais, elas precisam disso. E quando eu consigo fazer isso com gente que eu não conheço, eu estou permitindo ali que se inicie uma relação social da melhor forma possível. Eu estou permitindo que a pessoa me observe de uma outra maneira. Quando eu digo por favor, quando eu digo obrigado, quando eu desejo a ela que ela tenha um bom dia de trabalho. E eu não sei se... Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas também tem muita gente que não faz, né? Então eu queria que só passasse a ideia para vocês, para que a gente pudesse prestar um pouco mais atenção nisso. Eu acredito que isso esteja faltando um pouco nas relações. E eu acho também que a internet também tem um pouco de culpa nisso, né? Que hoje em dia as pessoas... Outro dia eu liguei para um amigo meu e ele falou, por que você não me mandou um WhatsApp? Porque eu quis falar, né? Eu quis pegar o meu telefone e falar, né? Eu cumprimento os meus amigos não pelo WhatsApp. Eu ligo para eles. Quando eles fazem aniversário, eu ligo. E tem gente que fala para mim que eu estou atrasado. Porque, não, você pode mandar um WhatsApp. É legal você ligar. Não é legal você receber um telefonema de uma pessoa que ela lembrou do seu aniversário? Eu prefiro do que receber lá um bolinho, uma foto de um bolinho, um não sei o quê. Eu também já cumprimentei pessoas pelo Facebook, mas ligar também é bem legal. Como vimos, temos que conviver uns com os outros, mas ninguém é obrigado a suportar o meu mau humor e o meu descontentamento com o mundo. Eu coloquei isso aqui. Quem já ficou de mau humor aqui? Vocês não sabem o que é isso, né? Então eu vou contar para vocês. É quando a gente fica muito irritado com alguma coisa, que você levanta de manhã, alguma coisa deu errado, então você fica de mau humor, né? Então você fica de saco cheio, você já sai nervoso. E aí o que você faz? Você desconta no primeiro que aparece, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, que pessoas de mau humor tem em todo lugar. E que às vezes o fato de eu não estar bem não é um problema do coelho. Eu posso não estar bem hoje, mas eu não vou chegar aqui e ser indelicado com ele. Até porque ele não tem nada a ver com isso, e se eu não estou bem, o problema é eu, não é dele. Só que tentar separar isso é muito difícil, as pessoas não conseguem. E aí que eu digo que a responsabilidade pelo meu amor e minhas dificuldades é minha mesmo. Assim, ser educado é expressar o respeito pelo outro. Quando eu consigo manter a minha educação, eu estou dizendo ao outro que eu o estou respeitando. E é muito legal a gente ter essa sensação.
E para encerrar, estou quase encerrando, eu queria falar sobre uma experiência, que estava falando sobre a gentileza e sobre enxergar o outro, que é sobre a invisibilidade social. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu queria que vocês depois, quem quiser entrar na internet, põe lá, invisibilidade social. Existe um psicólogo da USP, que ele fez uma pesquisa alguns anos atrás e fez uma tese de doutorado, ele publicou um livro, isso já faz algum tempo. E ele fez a seguinte experiência. Ele se vestiu de funcionário de limpeza lá da USP, ele e um grupo de pessoas, e ele fez limpeza lá no campus da USP, acho que por 1 ou 2 dias. E ele fez limpeza para ver como que as pessoas olhavam para ele. E ele percebeu que ele, a partir daquele momento, ele ficou invisível. As pessoas não diziam bom dia, não diziam boa tarde, não notavam a presença deles, porque ele era simplesmente como se fosse essa foto aí, né? A pessoa atravessando ali na faixa, você nem consegue ver. Ele era invisível para as pessoas que conviviam no seu meio. E aí ele percebeu, aí ele levou mais adiante essa pesquisa dele e tal, e ele descobriu que existem várias pessoas invisíveis na sociedade e que a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? São pessoas que exercem uma atividade e que a gente não percebe nem que ali existe uma pessoa. A gente não fala um bom dia, não fala um boa tarde, ou às vezes sequer conversa com a pessoa. Muitas vezes nós seletivamente respeitamos mais aqueles que nós tememos ou temos, ou algum interesse em comum. Ele está querendo dizer o seguinte para a gente, que nós damos muito mais atenção para pessoas que nós temos algum grau de interesse com ela, ou que a gente teme por alguma forma. Eu duvido que a grande maioria de nós deixe de dar um bom dia para o seu patrão, né? A gente dificilmente esquece. Mas será que eu dou um bom dia com a mesma vontade que eu dou para o homem, para a pessoa que está fazendo a limpeza? Ou para o gari que está na rua? Ou para a bilheteira lá do metrô que vendeu um bilhete do metrô para mim? Reconhecer a humanidade do outro é reconhecer que todos são dignos do nosso respeito e educação. Com isso, conseguiremos uma sociedade mais justa, porque uma sociedade em que o outro é respeitado por mim, consequentemente ele terá naturalmente os mesmos direitos que eu tenho. O que eu quero dizer? Quando eu trato todas as pessoas de maneira igual, quando a gente consegue manter essa relação de que todas as pessoas são importantes, que todas as pessoas são iguais, naturalmente uma sociedade que se relaciona assim, todas as pessoas vão ter condições iguais, vão conviver da melhor maneira e tudo. Enquanto a gente não entender que todas as pessoas que convivem conosco são pessoas como nós, com sentimentos, com emoções, com vontades, com dificuldades, com suas razões, com as suas convicções. Quando a gente entender isso e a gente conseguir introduzir isso dentro da sociedade, nós vamos dar um passo adiante nesse nosso processo de interação com as outras pessoas e que é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Viver em fraternidade é o que a gente precisa. E o que é viver em fraternidade? A fraternidade é o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade dos direitos entre todos os seres humanos. Então, quando a gente fala assim, aqui é a fraternidade Francisco de Assis, né? Quando a gente fala em fraternidade, o que eu estou querendo dizer? Ser fraterno é o laço de união entre os homens fundado o quê? No respeito pela dignidade da pessoa humana. Então, quando eu falo assim, ser fraterno, é sim agir com fraternidade, escutar o outro.
Quando a gente fala, assim, escutar, e quando eu estou dizendo o outro, eu não estou dizendo uma pessoa estranha, na sua família, no seu trabalho. Isso faz parte de ser fraterno também. E aqui, complementando, como ele diz aqui, respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade dos direitos entre todos os seres humanos. Ou seja, que todos os direitos que a gente tenha, todo mundo possa ter. E os direitos começa nisso, começa no respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. E a doutrina espírita, ela nos fala muito sobre isso. Ela nos fala muito sobre essa questão que nós temos que ser iguais, temos que ser fraternos, e a gente tem toda a capacidade de exercitar isso, a todo momento. Ok? Eu terminei. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite para todos.